Fala pessoal, novamente comentar aqui um pouquinho sobre Reguilón e Bale, né? As contratações novas do Tottenham, né? O Tottenham também agitou aí o mercado de transferências nessa última semana e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre como eu acho que essas contratações elevam o Tottenham a um patamar que até então, né, eu até acho que por outras coisas que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente no vídeo, ele não estava. Né? Acho que ele consegue entrar ali como ao lado ali de Manchester United e de Chelsea, pelo menos em termos de elenco e de opções boas, né? No elenco, ali na briga pela terceira posição, porque na primeira e na segunda posição dá pra imaginar Liverpool e City brigando, tá? Quero comentar aqui um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, essas contratações ainda não foram anunciadas oficialmente, mas assim, os dois jogadores já foram para Londres e tal, então assim que uma delas for confirmada, já vou postar o vídeo no canal, tá? Então, bom, antes de começar a entrar no assunto de fato, pessoal, já se inscreve no canal, por favor, dá o like para fazer com que o vídeo fique mais bem recomendado no YouTube, clica no sininho para você sempre receber as notificações quando eu postar vídeo aqui no canal e também compartilhe com alguém seu, né, que gosta de futebol internacional ou especificamente de Premier League, ou que seja torcedor do Tottenham, que seja fã do Bale, enfim, vai que ele acaba gostando do vídeo e virando inscrito do canal, né, vai me ajudar bastante. Siga também o Twitter do canal, @PL maiúsculo mundo, com M de mundo maiúsculo, tudo junto, vai ser o primeiro link aí na descrição. Siga a página Premier League mais 18 para conteúdo diário sobre a Premier League, no Instagram, no Facebook e no Twitter, o dia inteiro postando coisa relacionada à Premier League. E siga também o canal Resenha Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol. O trabalho do Leonardo e do Guilherme é muito legal, principalmente em questão de edição, né? Não só de camisas de futebol, de vários outros temas também relacionados a futebol, tá? Confere lá o canal do Leonardo e do Guilherme, Resenha Futebol, todos os links vão estar aí na descrição, tá? Bom, pessoal, vamos lá. Reguilón e Bale. Só falando rapidamente das contratações, em termos de característica, o Reguilón assim, nas duas últimas temporadas, é um dos laterais espanhóis com maior projeção, né? Assim, eu não sou exatamente um grande, não acompanho tanto assim a Liga Espanhola, né? Era mais principalmente Real Madrid e Barcelona, mas assim, principalmente na temporada 18-19, eu até acompanhei mais ele na temporada 18-19 do que nessa temporada 19-20, onde de fato ele estourou, digamos assim, no Campeonato Espanhol, foi um dos principais laterais. E é aquele cara com capacidade de ir à frente, né? O lateral que vai ocupar o corredor, né? Que vai abrir o corredor, dar a opção de passe por aquele lado, né? Não necessariamente conduzindo a bola no pé, mas principalmente se projetando nas costas de algum lateral para receber na frente. E eles, Jesus Navas, foram importantíssimos nesse sentido, né? Treinados pelo Lopetegui. Eu lembro que na época da seleção espanhola com o Lopetegui, os laterais, né, tanto o Carvajal quanto o Jordi Alba eram muito importantes, né? Então, assim, inclusive o Reguilón na temporada 18-19 com o Real Madrid, que é um time que eu acompanho mais da Liga Espanhola, ele foi muito bem, né? Eu lembro que até chegou a criticar o Marcelo, tá, porque já era o fim do período dele no Real Madrid, porque assim, o Reguilón tá vindo muito bem mesmo. Aí teve a questão lá complicada, um monte de técnico demitido, né? Veio o Lopetegui, veio o Solari, depois o Zidane entrou, o Zidane não aproveitou muito bem ele no Sevilla jogou muito bem com o Lopetegui. Ele e Jesus Navas fizeram uma das melhores duplas de laterais da última temporada, né? Então assim, o Tottenham ganha por aquele lado, mais uma opção ofensiva, né, assim, de jogador com capacidade ofensiva e um lateral que talvez do que a gente tenha do que o Tottenham tenha no elenco no momento seja melhor mesmo, né? Porque até em questão de assim, não só de nível, mas assim de característica, né? O Tottenham com o Mourinho se acostumou a ter o lateral pela esquerda preso como um zagueiro. Então no primeiro momento foi o Vertonghen, o Tanganga chegou a jogar assim também em alguns jogos pontuais de Copa, e agora o Reguilón entra para assim, o Ben Davies, né, mais na segunda metade da temporada, com o Vertonghen não caindo exatamente nas graças de Mourinho. Agora com o Reguilón a característica muda completamente, né? O Tottenham passa a ter dois laterais de muita qualidade no apoio pelos dois lados, né? O Doherty para o lado direito e agora o Reguilón para o lado esquerdo. E o Bale, né? O Bale que, digamos assim, é a grande estrela, né? O Bale já é pedra cantada aí na Premier League há muito tempo, né? Eu lembro que tem vídeo aí, montagem, né, dele com a camisa do United de todas as temporadas, desde a temporada 14 15, desde quando ele uma temporada só no Real Madrid, né? Então assim, é um cara que já é pedra cantada, entre aspas, para voltar para a Premier League há muito tempo, né? Eu não sei se de fato ele nunca se adaptou ao Real Madrid desde o primeiro momento que pisou lá, ou se era só especulação barata que não levava a lugar nenhum, mas enfim, né? E assim, só falando rapidamente do Bale, até tô indo para um lado do vídeo que eu não queria, mas enfim, eu vou chegar no assunto certo. O Bale, muita gente fala que talvez tenha sido super valorizado, se pagou muito, e assim, cara, o Bale ele surgiu de forma tão explosiva na Premier League, ele foi tão assim arrasadora a passagem dele na Premier League no Tottenham, que assim, de fato fazia muito sentido a contratação dele, assim, o hype que se tinha do Bale, né, por usar a palavra da moda, o hype que se tinha nele, né, e assim, eu acho que no Real Madrid talvez tenha faltado
não necessariamente bom nível de futebol, que isso ele sempre teve enquanto esteve em campo. Talvez nas últimas 2 temporadas não, né, 18, 19, 19 e 20, mas até a temporada 17 e 18 não faltou nível de jogo. O Bale era de fato um dos melhores jogadores em termos de nível do futebol mundial. Para mim, o que faltou pro Bale, eu acho que a imagem dele ficou ruim por causa disso, além, claro, da questão comportamental em muitos momentos, era também a questão, era não ter sequência. O Bale nunca conseguiu ter uma sequência longa jogando bem. Sempre foi interrompida por sequência jogando mal em alguns momentos ou por lesões, né? Eu acho que isso foi o principal problema. Ele não teve assim uma grande temporada onde ele jogou bem. Às vezes, em alguns momentos, a imagem do jogador muda quando ele faz isso. E ele nunca teve isso. Eram sequências quebradas, com pausas, né? Mas sempre em alto nível, em ótimo nível, para ser sincero. Ele foi um cara decisivo em jogo de Champions League, decisivo no final de Copa do Rei, na primeira temporada, enfim. A passagem dele no Real Madrid foi boa, apesar de pausas, né? Foi em bom nível, em ótimo nível na maior parte do tempo, por mais que com pausas. E falando de características, ninguém precisa comentar aqui o que o Bale tem de capacidade, né? Capacidade física, de explosão, de velocidade absurdas, principalmente na época do Tottenham, quando ele jogava mais pelo corredor esquerdo, naturalmente teria mais espaço para correr por ali, né? Com a perna esquerda, né? Depois o Real Madrid ele passou a se tornar mais um jogador como ponta pela direita. No Tottenham, se não me engano, ele chegou a jogar poucas vezes por ali. Ou ele jogou como lateral pela esquerda ou como ponta pela esquerda. No Real Madrid ele vira mais um atacante de lado direito mesmo, né? E assim, aí naturalmente fazendo mais a diagonal, né? Assim, muita capacidade de finalização, a finalização de pé chapado do Bale, ou de peito do pé, né? Aquela pancada de fora da área. Ele tem muito recurso para fazer de bola parada também, não só para cobrar falta, mas como também fazer passes para dentro da área, né? Cobranças de falta para dentro da área. Então assim, ele é um atacante que domina vários fundamentos, não só com bola rolando, como também capacidade assim, de bola parada mesmo. Então assim, ao meu ver, é um dos grandes jogadores da última década, um dos melhores jogadores em termos de nível que a Premier League já viu, por mais que nos últimos anos os bons momentos dele tenham sido pausados, né? Então não precisa aqui falar da característica de capacidade, características do Bale individuais. Agora falando do Tottenham, né? Combinando esses dois assuntos, Reguilón e Bale ao Tottenham, que agora vão ser jogadores. Assim, o Tottenham, eu nunca achei que o elenco do Tottenham era ruim, como em vários momentos dava a entender, né? Eu sempre achei que era muito mais, e principalmente nesses 2 últimos anos que o Tottenham entrou mais em evidência por conta da final da Champions. Infelizmente a verdade é essa, né? O Tottenham passa a virar um nome um pouco mais visto no futebol mundial no período ali da reta, assim, já, óbvio, o trabalho do Pochettino já era absurdo, se consolidando como um dos principais times da Premier League e um dos times a se olhar do futebol mundial. Agora, é claro que cai mais nas graças do povo e da mídia a partir do momento em que chega nas fases finais da Champions. Isso, assim, gente, infelizmente é verdade, porque o Tottenham não é exatamente um dos times durante o período do crescimento das marcas do futebol mundial, não chamava tanta atenção assim por conta de grandes nomes e estrelas, né? Venhamos e convenhamos. Mas nesses últimos 2 anos, desde 2018 ali, quando o Tottenham passa a figurar mais na mídia, assim, de um time mais midiático, o elenco em vários momentos rendia pouco e já vinha rendendo um pouco abaixo já com o Maurício Pochettino, né? Desde 18 e 19. Mas eu nunca achei que era um elenco ruim, assim, o nível que os jogadores atingiram era muito bom e se reforçou bem para a temporada 19 e 20, né? Com o Ndombele, né? Aí chegou também o Celso, aí veio o Cessenhon, que assim, depois eu vou comentar um pouco mais à frente, mas eram assim, jogadores de um nível ou com muito potencial ou de um nível, já tinham apresentado um nível bem interessante nas temporadas anteriores, né? Então assim, eu nunca achei o elenco do Tottenham ruim, talvez ele fosse curto. Aí em meados da temporada teve a confirmação da contratação do Lo Celso mesmo, em definitiva, teve a venda do Eriksen, mas assim, teve a chegada do Bergwijn, que é outro jogador com muito potencial holandês, apesar de muito jovem de seleção holandesa, destaque absoluto aí do campeonato holandês nas últimas temporadas, apesar de jovem. Enfim, isso estou excluindo os jogadores que já estavam lá, que todo mundo já conhece. Então assim, o Tottenham, eu nunca achei que nas últimas 2 temporadas o elenco do Tottenham fosse ruim, fosse abaixo, que devesse para os outros times, se a gente pensa na realidade desses últimos 2 anos, né? Óbvio que agora com o Chelsea contratando mais, né, tem o Arsenal em período de ascensão, o Manchester United voltando a render, óbvio que às vezes a forma como a gente olha passa a mudar, né? Mas eu acho que assim, eu acho que isso é muito mais uma questão de, questão técnica, de organização coletiva do que de fato dos nomes que estão lá, né? O Tottenham tem muita opção. E agora com a chegada do Bale e do Reguilón, eu acho que, não sei, talvez por uma questão de moral, o elenco possa render mais, assim, já possa ter a questão psicológica como uma coisa a mais, né? O que me
prende de fato assim, em relação ao rendimento do Tottenham, e justamente como eu falei no início do vídeo, para ser essa briga pela terceira força, é a questão do Mourinho. Assim, eu ainda não vi o Mourinho conseguir fazer esse time do Tottenham render coletivamente o que pode, porque esse time tem muito potencial, né? Agora, como eu falei, com a chegada desses dois jogadores, olha as opções, né? Vamos pegar ali do meio para frente. Eu acho que talvez só na questão dos zagueiros falta mais um zagueiro de bom nível para fazer dupla com o Alderweireld, eventualmente com o Davinson Sanchez, até com o Tanganga, que jogou muito bem os jogos onde ele jogou na segunda metade da temporada 19-20, depois até acabou se machucando. Mas enfim, do meio para frente, o Tottenham tem Harry Winks, que na minha opinião no coletivo bem montado tem tudo para ser um dos principais primeiros homens de meio campo, né? O cara que recebe passe da defesa da Premier League para as próximas temporadas. Foi contratado o Højbjerg, que não é exatamente um cara de um ótimo nível, pelo menos na minha opinião, mas é um cara que assim, para compor elenco muito bom, e até começou como titular no jogo contra o Everton. O Ndombele é um jogador de muito recurso técnico, muita capacidade de passe, desequilibrar jogos mesmo com passe, né, que rendeu nada praticamente nessa temporada. Muitos momentos, óbvio, tem a culpa do jogador, mas assim, acho que num coletivo mais bem montado ele seria um jogador que talvez não tivesse rendido o que rendeu no Lyon na temporada 18-19, mas poderia ter rendido relativamente bem nessa temporada agora 19-20, né? Assim, espero que o Mourinho saiba aproveitar ele da melhor forma. O Lo Celso é outro jogador com muito recurso, ele foi muito decisivo em vários momentos na segunda. Decisivo não, mas foi um jogador dos mais importantes, se a gente pensa na segunda metade 19-20, ali até o período anterior à pandemia, sendo o cara mais criativo da equipe, com maior capacidade muitas vezes de iniciar as jogadas mesmo, né? Quem mais de opção de meio campo? Você tem o Dyer, que pode jogar por ali, ele vem jogando mais de zagueiro nesse período da reta final da pandemia, mas é um cara que pode funcionar ali como um cara para fazer a proteção da defesa, ele tem um perfil um pouco diferente. Tem o Sissoko, que pode jogar por ali, pode jogar aberto pela direita, enfim, mas é também um cara que atingiu um nível bem interessante no 18-19, fez uma baita temporada, né? Agora, se a gente pensa em opções de frente, já excluindo o Bale, que já é uma opção de ótimo nível, mas dá pra só tirar da análise para lembrar dos jogadores que já estão no Tottenham. O Lucas em vários momentos no Tottenham era um cara que botava a bola debaixo do braço para começar de fato assim, iniciar as jogadas mesmo. Isso já não, assim, não só com o Mourinho, onde a capacidade de criação do time até parece que regrediu, mas já nos períodos conturbados com o Mauricio Pochettino, em vários momentos o Lucas era o cara que chamava a responsabilidade mesmo. Receber bola no meio campo para tentar encontrar um espaço, arrancar, buscar a tabela. Ele que não joga exatamente como um ponta aberto no Tottenham, geralmente ele é um cara que parte do lado, mas para atacar mais por dentro. Então tem a opção do Lucas. Tem o Harry Kane, um dos melhores centroavantes do futebol mundial. O Son, um cara extremamente decisivo na última temporada, vem sendo um dos jogadores mais decisivos do Tottenham nas últimas temporadas, partindo da esquerda para dentro. O Son, quando ele recebe entre linhas, ali nas costas dos volantes adversários, né, partindo mais da esquerda, quando ele sai ali de frente para a defesa adversária, geralmente ele é imparável nesse sentido. Ele sempre tem uma ótima finalização, ou uma capacidade de tentar driblar para dentro da área e encontrar um passe, né? Tem o Cesseon, que é lateral esquerdo, enfim. O Cesseon foi eleito o melhor jogador da Championship na temporada 17-18, pessoal. Eu sei que parece um pouco bizarro falar isso, mas ele foi eleito o melhor jogador da segunda divisão na temporada em que o Fulham sobe, na temporada 17-18, né? Foi um dos destaques, ele jogou muita bola, né? Principalmente, assim, ele partia em alguns momentos como lateral e em alguns momentos jogando mais à frente, como um ponta pela esquerda mesmo, né? Com muita capacidade de condução, a bola ao corredor, passe para dentro da área, e até em alguns momentos conseguir trabalhar algumas jogadas mais interessantes, né? O Fulham do Jakupovic jogou muito bem naquela temporada, é uma pena que o trabalho tenha dado tão errado na temporada seguinte, em 18-19, na Premier League. Né? Tem o Bergwijn, como eu falei, né? É um dos prospectos assim, de atacantes holandeses para as próximas temporadas, né? Olha a quantidade de opção que o Tottenham tem. Olha quanto tempo eu já falei. Tem o Dele Alli, né? O Dele Alli é um jogador que até eu não vejo mais como para ser um cara de bom nível na Premier League. Acho que pode ser um jogador ali ok, dentro da realidade de times de Big Six, mas eu não vejo mais ele como um cara impressionante como foi em 15-16, 16-17 e 17-18, pelo menos na minha opinião. Enfim, olha a quantidade de opções que o Tottenham tem, né? E agora com a chegada do Reguilón e do Bale, esse elenco, ao meu ver, em termos de potencial do elenco, se consolida ali na briga pela terceira posição. Agora, ao meu ver, resta saber se o Mourinho vai conseguir fazer esse time render o que pode, né? E aí, você acha que o Mourinho vai conseguir fazer isso? Se você servir para concordar ou discordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.